Mobile Suit Gundam Wing. Mobile Suit Gundam Wing é a nova obra de Gundam que eu tô dando uma olhada. Eu acabei de terminar de Gundam de 1994 e como o Wing é de 1995, eu decidi passar para ele. Mas também não foi só por isso. Gundam Wing é muito importante, principalmente para nós brasileiros. Afinal, ela foi a primeira e por muito tempo a única série de Gundam traga para o Brasil com a dublagem e muito possivelmente ela pavimentou muitos e muitos fãs brasileiros a se introduzirem nessa franquia. Ela foi uma base muito importante e ela também tem muita qualidade. Gundam Wing foi um caso tão especial que quando eu comecei a assistir ela, eu me dei o trabalho de entender duas coisas. Primeiramente, qual é a história original de Gundam e quem foi o seu criador? O que foi muito necessário, afinal Gundam Wing, não só com alguns elementos estéticos, mas a sua história dá uma pequena reimaginada em algumas temáticas e ela tenta retrabalhar coisas que são propostas no primeiro Gundam. Muitos outros da série também fazem isso. Só que o Wing é um caso mais interessante porque ele faz algumas homenagens bem fortes, seja em sua estética ou em alguns elementos narrativos com a obra original. Então eu tive que não só dar uma olhada nela, como eu também fui entender quem criou Gundam. Yoshiyuki Tomino, em 1979, juntamente à sua equipe do estúdio Sunrise, teve a brilhante ideia de criar Gundam, uma obra que por muito tempo eu pensei que fosse só um animezinho de robôs gigantes bestas, e principalmente por ser já um pouco antiga, 1979, eu em muito pensei que, puta merda, algumas coisas aqui devem ter envelhecido mal. Mas ao assistir essa obra, eu notei que a mensagem dela e a forma que ela é trabalhada até hoje continua muito, mas muito presente na nossa sociedade. Gundam é incrível. A obra original pode sim incomodar algumas pessoas pela sua estética, mas a sua narrativa, pelo menos para mim, conseguiu me cativar e me prender muito bem. Eu entendi que o Tomino, por ser uma pessoa que teve vivências no contexto de guerra, fez com o anime de Mobile Suit Gundam uma forma de trazer a sua mensagem pacifista. Mesmo que a obra em si trabalhe com a temática de uma grande guerra, ela ainda traz uma mensagem pacifista, mostrando as consequências da guerra e como os jovens podem ser influenciados por esse contexto de violência. Afinal, grandes poderes desejam alguma coisa, mas não são esses grandes poderes que pagam o preço. Essa mensagem é muito forte e bastante explícita em Gundam. E isso só é um extra para essa narrativa de sci-fi muito, mas muito boa de se ver. E na hora que eu fui pensar em Mobile Suit Gundam Wing, eu tive que pensar em Gundam e eu tive que pensar no Tomino, no que ele queria falar, pois essa obra é vista por muitos de forma errada como um retorno ao Gundam original, como se ela fosse uma reimaginação, mas ela não é isso. Gundam Wing por si só, mesmo batendo em alguns pontos que o Gundam original batia, ele é muito diferente. Ele sim tem suas homenagens na narrativa e na estética a muitos pontos da obra original, mas assim como diversos trabalhos, ele se inspira, homenageia e respeita o conteúdo original. Mas por si só, ele é uma coisa muito diferente, trazendo outros pontos de vista e outras formas extras de ver aquele mesmo discurso. E é bom que você saiba que não é porque uma coisa se inspira no Gundam original que o Gundam original não tem o seu valor, tá? O Gundam original ele é muito bom e por si só uma excelente experiência. Afinal, nós estamos vendo uma obra que personifica a vivência, a opinião e as crenças de alguém. E Gundam é muito forte nessas crenças pacifistas. Na verdade, eu acho que todas as obras do Tomino ainda carregam sempre essa mesma mensagem, mostrando quanto o contexto da guerra foi traumático e acabou marcando muito esse diretor. Mesmo existindo um mangá que tenta abordar a criação de Gundam com um tom muito cômico, junto a muitas liberdades criativas, você ainda vê que esse projeto é especial. Tem umas cenas ali que são de tirar o fôlego e vão te fazer ficar pensando por uns bons segundos o que foi que você acabou de ver. Tipo essa. É pra você. É um convite pro meu aniversário amanhã. Eu espero que você possa vir à festa. Por quê? Por que fez isso?
Eu vou te matar. O homem não simplesmente existe, mas sempre decide o que sua existência será, o que ele se tornará no próximo momento. Da mesma forma, todo ser humano tem a liberdade de mudar a qualquer instante. A guerra ela intrisca a história do ser humano. Desde os nossos primórdios, nós nos unimos e lutamos contra um inimigo em comum para defender o nosso território, para defender nossas posses ou apenas para defender a nossa vida. Como espécie, nós temos dentro de nós dois poderosos instintos, o de luta e o de fuga. E a guerra é justamente isso, a personificação do instinto de lutar. Quando não existe a opção de fugir, quando o oponente está ali na nossa frente, nós vamos à luta. Só que essa luta não é bonita. É uma experiência massacrante, traumática. Você tem filmes como Nascido para Matar, onde jovens que não apresentam perigo nenhum, são pessoas completamente normais, veem a guerra entrando na sua vida e isso os destrói. Você vê aquelas pessoas que você possivelmente encontraria normalmente na rua sendo completamente transformadas em monstros e sendo deixadas a esmo, sem que aqueles que criaram essa guerra se responsabilizem por elas. Crimes, destruições, traumas que vão marcar uma geração e até mesmo a guerra que nunca aconteceu, que só foi idealizada, ainda consegue ser esse bicho papão que assusta e de alguma forma influenciou uma sociedade. A guerra tem todo esse poder. Em Gundam Wing, a gente confronta a história de 5 jovens que são mandados à Terra. Esses jovens estão na sua própria guerra silenciosa contra uma terrível organização. Essa organização sabe muito bem que eles estão vindo para a Terra, sabe muito bem quem eles são e sabe muito bem o tipo de armas que eles têm. Elas não sabem quem são esses jovens, mas sabem que pelo menos eles são soldados. E tá tudo bem, você não precisa saber de mais que isso. E é interessante, porque à medida que a gente vai vendo o Gundam Wing, nós vemos muito pouco dos protagonistas inicialmente. E faz total sentido, pois o que a gente vê ali não é uma pessoa, não é um jovem, a gente vê um soldado, e um soldado não tem nome. Ao decorrer da narrativa, nós conhecemos muito mais o lado dos inimigos, e descobrimos que eles têm algumas pessoas que não são esse mal todo, só estão cumprindo ordens. Existe gente ali que luta por honra, mas enquanto os nossos protagonistas, eles lutam pelo quê? Pela liberdade das colônias? Em alguns casos isso nem sequer parece possível. Alguns deles parece que não sabem por que lutam, mas são bons lutando. Eu acho que é assim que funciona um soldado. Ele não sabe por que luta, ele só é bom lutando. Gundam Wing tem esse tom triste. Por mais que tenha cenas de ação muito da hora e muita coisa interessante acontecendo, ele não perde a oportunidade de te deixar com essa pulguinha atrás da orelha. Você vê esses jovens matando, você vê a figura de uma criança, um ser que deveria representar a infância, que não deveria estar ali, que não deveria fazer aquilo, fazendo. Você vê uma criança confrontando um adulto no campo de guerra. Você nota que chega um momento onde essa criança, ela não tem nome, ela não tem identidade, ela é um soldado e ela faz as coisas de soldado, até mesmo morrer como um. A individualidade é um aspecto muito importante das pessoas. Nós, ao decorrer do momento que crescemos e absorvemos diversas informações, vamos nos definindo, vamos nos criando. Somos uma argila que vai pegando forma. Então, quando você vê a figura de um jovem que deveria estar no seu momento mais emotivo, que deveria estar na sua formação, sendo desumanizado, perdendo essa identidade e apenas atuando como um papel que lhe foi dito sem questionar, você sente uma sensação estranha, porque por mais que aquilo teoricamente seja uma ficção, você ainda tem a capacidade de exercer sua empatia, entender que a situação ali é tão que você tá vendo que isso aqui é uma das opções. É um mal necessário. Até mesmo o lado bondoso, que deveria ser o lado dos heróis, as colônias que desejam a sua liberdade, chegaram a uma situação tão extrema
que estão apelando para esse tipo de coisa. Elas até que são cientes que existe um tom muito macabro nessa gentileza desses jovens que estão se dispondo a travar essa guerra, que não existe mais ninguém que possa travar no lugar deles. Isso se torna mais e mais interessante quando você avança na trama e você não conhece ainda aqueles 5 jovens. Você só sabe que eles são 5 pilotos de Gundam que estão lutando pela colônia. Você conhece o lado dos oponentes. Você entende todas as coisas que alguns membros daquela organização maligna desejam. Você entende que até entre os inimigos, por mais que existam aqueles com ideias de merda, ainda tem aqueles que lutam por honra. Ainda existe um código moral em algum deles. Você consegue simpatizar, entende que existe uma dualidade. Não é só preto no branco. E aquele confronto que parecia assim tão certo e tão justificável vai ficando um pouco mais difícil de engolir. Gundam Wing ele é muito bom em pegar essa ideia da guerra como um mal necessário em alguns momentos. Não existe uma história de pacifismo inicialmente contado. Não existe a trama sobre um mal maior que deseja dominar todo o espaço e a Terra. Existe apenas um grito de liberdade por tudo que for necessário. Esses jovens, ao decorrer do momento que eles vão vivendo na Terra e vão criando algumas interações, eles vão adquirindo mais e mais opiniões, vontades, crenças, e isso vai se tornando bem mais interessante. Você sai da visão de um soldado sem nome, sem identidade, disposto a lutar contra sabe-se lá quem vai aparecer, para as figuras como Hiro Yu, Duel Maxwell, Julia Brown, Chang Yufei, Quater Winner. Aquelas crianças que são jogadas nesse ambiente de guerra, elas acabam deixando de ser soldados e se tornam alguém, até mesmo símbolos de uma revolução. Mesmo que sejam símbolos potencialmente bem tristes. Aquilo tudo é um mal necessário, mas ainda é um mal. Você está tirando do indivíduo a oportunidade de ser ele mesmo. Um mundo sem paz significa um mundo onde talvez você não possa ser você mesmo. E infelizmente, um mundo onde você não pode ser você é um mundo onde você não existe. Uma pessoa que não existe é uma pessoa sem nome, é uma pessoa que não vai ser lembrança, é apenas um soldado. E nesse tipo de guerra, nessa guerra fria, nessa guerra quente, nessa guerra má, soldados não são heróis, soldados são sacrifícios. Não alcançamos a liberdade buscando liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Gundam é uma série com mensagens pacifistas. Gundam Wing não é diferente, ele também tem isso. Mas não é porque ele é uma série que vai trabalhar mensagens de paz sobre o contexto de guerra que ele vai ser idiota, que ele vai ser estúpido, que ele vai vir com aquela boa e velha mensagem genérica de sonho pacifista utópico. Gundam não tem isso. Ele respeita e muito a ideia do combate, que às vezes é necessário usar violência para ter paz, para ter poder, porque a paz que a gente conhece, normalmente ela vem de estruturas de poder. Veja bem, você não vai sair por aí fazendo o que quer, batendo em quem quiser, por 2 bons motivos. Primeiro, porque você vai ser preso e vai ter que responder por isso. Segundo, porque se você for usar da violência, alguém vai usar da violência em cima de você. E uma violência muito maior que a sua. E é justamente por causa desse medo que você normalmente fica aí quieto e tenta se controlar. Porque você não quer encarar as responsabilidades, as consequências dos seus atos. Todo ser vivo, todo ser humano tem disso. Os animais têm que lutar, seja por seu território, seja por comida, seja pela sua própria sobrevivência no geral.
As plantas, algumas espécies, também vão entrar em conflito e destruir as outras para poder ter a chance de continuar existindo. E olha só que curioso, nós como seres humanos tivemos que lutar para perpetuar a espécie com outras espécies e nós ainda lutamos. Não acho que só porque você nasceu num mundo com uma família maravilhosa, ou seja lá o que for, a humanidade vai deixar com que você siga existindo sem ter nenhum conflito. Em algum momento da sua vida vai aparecer um filho da puta querendo encher o seu saco e você se vê obrigado a ser contra ele. Sim, você tem inimigos e talvez você vá ter muitos inimigos. Não ache que o mundo é cheio de amor, porque ele não é. Para você ter noção, nem o Superman acredita que a humanidade possa ser 100% pacífica. Quem dirá eu? Superamos a ameaça da guerra e nos defrontamos com a frágil paz. Eu achei que pudesse livrá-los para sempre das guerras, mas eu estava errado. Se a gente tem os pilotos de Gundam como o exemplo dos soldados na guerra que tentam obter a paz para as colônias, ainda no conflito, Gundam ele também vem com a ideia da diplomacia. Você tem a personagem Helena, que ela tá ali como se fosse o ponto de vista mais democrático da coisa toda em alguns momentos. Mesmo que ela seja muito mais maluca que o Hiro e definitivamente tenha mais... Como é que eu falo isso? A Helena, ela é provavelmente mais criminosa de guerra do que o Hiro. Ela só não teve a oportunidade ainda. Personagem maravilhosa. Mas é muito interessante em ver como ela, que acaba conhecendo através do Hiro esse contexto de guerra, ver essa criança soldado, vai interagindo com ele, vai se desenvolvendo, vai vendo as crises, as tragédias da guerra e a partir disso ela vai criando a maturidade. Ela não é contra usar a violência, ela não é contra usar a força, mas ela entende que essa força usada não deve ser usada. Os jovens não deveriam pilotar os Gundams. E a guerra deles, a luta deles, é um sacrifício que deve ser respeitado e evitado. A paz não é todo mundo ser amiguinho. A paz é entender que o que aconteceu para que ela acontecesse não deve se repetir. A paz é uma coisa muito boa, mas ela vem através de uma tragédia, ela vem através de um conflito. Gundam Wing tem disso. Você vê esses personagens criados pela guerra, moldados por ela, suas opiniões, o que eles vão se tornar, esse processo de amadurecimento vem diretamente do confronto. O conflito é uma espécie de pai. Ele molda, ele educa, ele castiga e ele em alguns momentos até mesmo provê a esses jovens uma forma de amadurecer. É com o amadurecimento completo. É quando eles recuperam ou só adquirem ou desenvolvem uma identidade própria que eles conseguem lidar com todos os eventos que são passados aqui. O final, ele respeita o sacrifício que eles fizeram. Ele respeita todos aqueles que morreram e lutaram por isso. Ele entende que esse status quo que agora eles têm de uma sociedade pacífica teve um peso. Isso é muito da hora. A experiência de Gundam Wing, quando eu fui ver, eu imaginei muitas coisas. Afinal, foi o primeiro Gundam a vir dublado para o Brasil e ele é importantíssimo. Quando eu conversei com pessoas que são fãs dessa franquia, que falaram sobre Gundam Wing, elas deixaram claro que mesmo que não fosse o favorito delas, ainda existia um respeito mútuo muito grande por essa franquia e muito grande por esse título em específico, porque ele foi a porta de entrada para tudo que elas hoje em dia amam. E cara, Gundam Wing merece uma salva de palmas. É um trabalho fantástico, o jeito que ele consegue introduzir esses personagens tão diferentes, mas que são conectados pelo mesmo tipo de narrativa, pela mesma história de vítimas da guerra. O jeito que ele consegue pegar uns personagens que tinham tudo para ser chatinhos, mas desenvolvem eles muito bem, criando um contraponto e respeitando a inteligência do telespectador. Você vê os conceitos, você vê a guerra ali sendo feita e você entende que o conflito é necessário. Se impor contra esse mal é necessário. É claro, não é o correto, mas é necessário. Existe um respeito pelo sacrifício que foi posto. Não existe uma banalização. Não existe você pegar essa guerra e simplesmente a tornar em um ato horrível e quem participou dela em um monstro, porque normalmente não é assim. As pessoas estão apenas seguindo ordens. Não existe o preto e o branco nesse tipo de situação. Há um cinza e ele respeita a ideia de um cinza. Ele respeita um conflito feito por forças maiores, onde algumas pessoas, infelizmente, estão caindo nessa barbárie. É terrível crianças irem para a guerra, mas no universo de Gundam Wing, você entende que este mal é tão absurdo que isso se tornou necessário.
e é justamente por isso ser visto como uma necessidade que ele deve ser combatido. Depois de Gundam e Gundam G, puta que pariu, eu quero ver muito mais Gundam. E o que será que o futuro me reserva? いえ。ヒーロー。今度はちゃんと手渡しなさい。